Graça e paz, boa noite, amada Igreja do Senhor Jesus. Eu com muita alegria, mais um dia de culto de campanha. Hoje é o 6º dia da nossa campanha, abundância de propósito, aleluia. E o tema que eu quero ministrar aos nossos corações, chamados para frutificar, aleluia. Todo mundo tem que dar fruto, né? Eita glória, né? Tem que produzir. Essa é a vontade do Senhor. O texto base está aqui no Evangelho de João, capítulo 15, no verso 16. Capítulo 15, verso 16. A tradução que eu vou estar lendo aqui é a NAA. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Cubra sua cabeça, vamos apresentar esse momento ao Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, pelo momento de louvores, de oferta, e nós apresentamos esse momento ao Senhor. Pai, que qualquer ave de rapina que venha roubar a preciosa semente do Senhor, seja removida desse ambiente em nome do Senhor Jesus, e que a paz que excede todo entendimento, Pai, possa ecoar nesse ambiente, guardando cada coração, Pai, e que o nosso coração seja uma terra abençoada, Pai, que venha produzir 30, 60, 100 por um, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então o texto que nós acabamos de ler, aqui do Evangelho de João, capítulo 15, Jesus ele faz uma comparação da vinha. Ele diz que ele é a videira verdadeira, aqui no verso 1, ele diz, do capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai, o lavrador. Então Jesus é a videira, Deus é o agricultor, e todo aquele que planta, ele tem uma expectativa, de quê? De colher, não é verdade? Seja qual área que for, qualquer tipo de semente, se for fruto, se for pomar, ele vai ter uma expectativa, um desejo de ver fruto naquela plantação. Esse é o propósito dessa plantação. E Deus, Ele plantou Jesus no mundo, o seu Filho, para que pudesse ter o quê? Ter fruto, aleluia, ter uvas, né? E as uvas representam o quê? Salvação de pessoas, glória a Deus. Porque se a videira não estiver cumprindo o seu propósito, não faz sentido. E a Bíblia diz que nós somos também os ramos, que estamos ligados em Jesus. Aqui no Evangelho de João 15, verso 5, diz, a primeira parte do verso, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então nós estamos ligados a essa videira, aleluia, para produzir. Nós temos que produzir, aleluia. Diga para o irmão do seu lado, você tem que produzir. Você tem que dar fruto. Ô glória, hein? Tem que dar fruto, não tem jeito. Porque você está ligado a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E não foi nós que tomou essa iniciativa pessoal de querer estar em Jesus e produzir. O próprio Deus que te escolheu, aleluia, foi o próprio Deus que me escolheu para estar ligado ao seu Filho, aleluia, e através dessa ligação em Jesus, produzir frutos. Aí você pode até dizer assim, pastor, mas o que Deus viu em mim para que eu pudesse dar fruto, ganhar almas para Jesus, ganhar a minha casa, transformar o meu bairro, transformar Itaberaí?
O que que eu tenho? E às vezes nós pensamos assim: o que que eu tenho para oferecer para Jesus, né? O que que eu vou fazer, né? Mas o Pai que te escolheu, Ele sabe, aleluia, da sua capacidade nele. Ô glória, hein? Ele sabe o que você pode produzir. Às vezes o ramo em si próprio, ele não consegue identificar isso. Mas o Pai, aleluia, que te formou, te criou, Ele sabe o seu potencial, Ele sabe o que você pode render. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel, capítulo 16, no verso 7, diz assim a palavra do Senhor: porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aleluia. Então, o que Deus identificou em você? O coração. Um coração para quê? Um coração moldável. Um coração que pode ser trabalhado. Aleluia. Um coração que tem a humildade de sentar para aprender. Aleluia. Um coração que pode ser instruído, encoraje, para poder ensinar também, para poder guerrear. Foi isso que Deus viu em mim e em você. Aleluia. Esse coração que pode ser trabalhado. Não é um coração de pedra. E foi isso que Deus viu em Davi. Um coração moldável. Porque Deus, Ele não procura pessoas para produzir, como a gente vê às vezes no meio secular, na empresa. A pessoa às vezes na empresa, para ela fazer parte daquele lugar, ela tem que ter uma formação acadêmica, ela precisa às vezes de um currículo, ela precisa às vezes ser indicada para estar naquele lugar, para executar tal função, para produzir ali. Agora Deus não. Deus, Ele não vê o seu currículo, Ele vê o seu coração. Aleluia. O próprio Davi mesmo, a Bíblia diz que no dia que ele foi ser ungido, ele foi esquecido, rejeitado pela família. Tem mais um, né? O menor ali. Mas Deus escolheu ele. Aleluia. A Bíblia diz que Deus escolheu também Moisés. Moisés estava foragido de um assassinato. Assassino foragido. Mas Deus escolheu. Porque Deus viu o coração. Deus também chamou um homem também, Gideão. Um homem medroso. E estava até covarde, escondendo ali, no lagar, malhando trigo. Mas o Senhor escolheu ele. Aleluia. E disse para ele: homem corajoso, valente, valoroso. Oh glória, né? Deus também escolheu Pedro. O homem também que estava frustrado, cansado. E falou assim: agora aqui não pega mais nada não, né? Sem resultado, sem frutos. Lá fora. Mas Jesus falou assim: comigo Ele vai produzir muitos frutos. Aleluia. E você que está aqui nessa noite, você está cansado, você está sobrecarregada. Mas Jesus Cristo, a quem você está ligada, vai fazer você produzir muito, muito, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Porque todos esses homens e tantas outras mais pessoas foram escolhidos para produzir, foram escolhidos para fazer diferença, foram escolhidos para apacentar um povo. Homens que às vezes olhavam para as suas realidades pessoais e falavam assim: eu não conto de cuidar nem de mim. Mas Deus viu o potencial dele, de cada um, e Deus também sabe o seu potencial.
Se eu e você ficar aos pés de Jesus, aleluia, nós vamos produzir. Amém? Então eu quero deixar 4 pontos aqui, para você guardar no seu coração, para a gente poder produzir. O primeiro, é o que a gente acabou de falar. Você tem que saber que você foi escolhido. Você é um escolhido de Deus, aleluia. Só esse é o motivo de você dar glória a Deus. Tanta gente que tem no mundo, a Bíblia aqui não falou que eu o rejeitei, Eliabe, mas Davi eu escolhi. Deus te escolheu, aleluia. Deus te chamou pelo nome, glória a Deus. Deus falou, senta na mesa aqui agora, da IBN chamar essa noite, porque você é meu escolhido, aleluia. Pôr azeite vir na sua cabeça, aleluia, para te capacitar para uma grande obra, aleluia. A segunda coisa, você tem que saber que sem Ele, você não pode fazer nada. Aqui no verso 5 do 15, final do verso, Jesus declara, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, sem Jesus, não tem produção. A gente produzir, tem uma produção superficial, que Deus não vai agradar, como aconteceu com Abraão. Ele tentou produzir do jeito dele, aí nasceu um Ismael, um jogador de bomba, né? Nasceu um povo brabo, porque ele não esperou do Espírito. Você só produz, só em Jesus, fruto do Espírito, aleluia. Glória a Deus. A terceira, renúncia. Aqui no verso 4 do 15 diz, permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Permanecer, já podemos trazer para o nosso coração sobre renúncia. Para você estar num ambiente, você tem que renunciar a outro. Para você estar aqui, você abriu mão do sofá, você abriu mão de algum ambiente para você estar aqui. Ô glória, hein? E assim, para a gente produzir, a gente tem que priorizar. E para a gente priorizar no cotidiano nosso, nós precisamos do jejum. Sentar a placa do jejum, matar a nossa carne. Falar, eu renuncio a minha carne para fazer a vontade do Senhor. A quarta, intimidade. Aqui no verso 7 do 15 meses diz, se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser e lhes serão feitas. Palavras aqui, você pode associar sobre diálogo. Não adianta parar tudo e não querer conversar com o Pai. Tem que orar. Tem que buscar, tem que clamar. Aleluia. Tem que ficar juntinho com Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, no verso 6, diz, né? Quando for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e fica com o papai. Que o papai que vai ver você no oculto, vai te recompensar. Então, como que um casal, ele pode gerar? Naturalmente falando. Como é que ele vai ter uma criancinha? Quando ele tem intimidade. Aleluia. Então, um casal para ter um filho, naturalmente falando, ele precisa se relacionar com a esposa com o esposo. No mais íntimo, relação de intimidade. Ali ele vai ter o que? Vai gerar um fruto. E assim é com Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé, deixar uma palavra de Deus para o teu coração, para a gente finalizar. No Evangelho de João, capítulo 21, 17. Diz assim, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste, porque Jesus tinha perguntado pela terceira vez, você me ama? Respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Esses frutos são pessoas. Esse fruto é a seara. E Jesus falou assim, eu conto com você. Eu conto com você, Pedro. Num relacionamento, não de imposição, não de brigas. Não porque você tem que fazer, não, porque tem que ser por amor. Porque um dia eu demonstrei na cruz que eu te amei. Aleluia.
Glória a Deus. Quando eu vim para a igreja, era impossível isso aqui na minha cabeça, vir cá pregar. Hoje eu estava pensando sobre isso. Impossível. Era uma hipótese descartável. Não queria nem beirar microfone. Eu queria ficar orando junto com os irmãos, comunhão. Mas ele falou, você vai pregar. E Deus preparou. E um dia, pessoas começaram a falar para mim. Eu não tinha rede social não. Faz um canal no YouTube. Eu falei, vou mexer com esse trem não, Jesus. Não sei nem mexer com esse trem. E eu ia num lugar, uma pessoa falava, outro falava. E o meu celular quebrado. Eu falei, eu vou tentar. E aí Deus me deu uma palavra para mim. Pro primeiro dia. Eu falei, tá bom, primeiro dia tem uma palavra, né? A dor do processo não é maior que o propósito. Guarde no meu coração. Celular quebrado, falei, não vou mexer com esse trem mais não. Eu estava bem nessa direção aqui, no rumo da Juliana, falando com Deus. Falei, Deus, eu não vou fazer esse trem. O celular não presta, dando desculpa. Aí Deus falou para mim. Falou assim, filho, do que eu fiz o homem? Do pó da terra. Então eu fiz a minha maior obra-prima de uma matéria improvável. Aquilo que todo mundo pisa aos pés. Se você começar, dá certo. Deus hoje vai derramar uma unção sobre a sua vida, para te capacitar. Uma pessoa um dia acreditou em mim, a igreja, pastor Edson, irmã Terezinha, pastora Tânia. Por isso que eu estou aqui hoje. E hoje vai estar orando para essa unção também vir sobre a sua vida. Aleluia. Com Jesus você pode fazer muito mais. Aleluia. Você pode ir muito mais longe. Você pode chegar a lugares mais grandes, fazer coisas extraordinárias. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar o pastor Edson para esse momento de oração para nós.